Vai lá, meu caro. E agora sim, vocês vão ver, talvez, quem já viu outras palestras de longa fermentação ou maturação de massa, talvez nunca tenham visto um conteúdo tão vasto como esse que nós vamos passar. Que, aliás, vamos falar a verdade, pouca gente conhece. Mas para me ajudar nessa palestra, eu vou pedir aqui a presença do meu amigo Maurício Braga. Esse aqui que é meu amigo. Pega o microfone, Maurício. Pega o microfone com o Gino. Isso, garoto. Esse aqui que é meu amigo de longa data. E assim, esse aqui é uma das poucas pessoas que eu sei que consegue debater comigo com relação a isso. E ele estava ali, a gente estava papeando, né? E até por isso eu resolvi então convidá-lo para vir aqui então me ajudar nessa palestra. A gente só tem meia hora, tá? Tá bom. Pra mim é surpresa, não foi nada combinado mesmo, assim. Não é aquele vamos fingir que não combinou, não. Eu só vim ver meu amigo mesmo. E aí se lascou. Peguei ele pela orelha e coloquei ele nessa aqui. Mas a gente tem o quê? Preparo técnico, que é isso que importa. Sim, sim. Então, a maior parte das pessoas, elas têm em mente, Maurício, que uma massa maturada de longa fermentação é aquela que a gente coloca na geladeira, deixa lá na média 48 horas, 72 horas, e a massa vai estar maturada. Daí é até uma piada, não é? Não é tão simples assim, não. Não é tão simples, até porque dentro da farinha de trigo, pessoal, nós temos algumas enzimas. No fermento nós temos algumas enzimas. E cada uma dessa enzima vai ter uma responsabilidade distinta. Então, por exemplo, na farinha de trigo a gente tem a beta-amilase, tem a alfa-amilase que tem funções distintas, né? Dentro do fermento nós temos, por exemplo, a petialina. Qual que é o melhor fermento natural, Maurício, na sua opinião? Fala aí. O fermento natural é o universo, né? Quando a gente fala de fermentação natural, é o universo de possibilidades de bactérias e de leveduras que eles se encontram ali na formação. O mais tradicional para pizza, que é chamado de massa madre, é um fermento feito mais seco, Você está sendo muito modesto, você está sendo muito... Pode avacalhar mesmo. Vamos ser franco com a galera. Não tem nada de antinatural, a rigor, na levedura que a gente usa, que é o Saccharomyces cerevisiae, que é o fermento comum que a gente usa. Não tem nenhum absurdo. É que como ele passou por vários cruzamentos genéticos para chegar na formação que é hoje, muita gente é super preconceituosa. Mas é como acontece com o cachorro. O pitbull, ele é um cruzamento de vários bichos, mas ele não é antinatural, ele continua sendo bicho lá normal. Então hoje, a levedura que a gente usa, a Saccharomyces cerevisiae, que usa para fins de fermentação, ela é muito poderosa e ela dá milhares de benefícios que uma fermentação natural vai dar. Um levain, um sartègue, um sordô, dá a mesma coisa numa longa fermentação. É que tem algumas pequenas diferenças no grupo bacteriano. Mas existe um preconceito, uma imaginação das pessoas, né? Que o fermento comercial que a gente usa, ele é o demônio na terra. E a fermentação natural, obtida através da farinha de trigo, ou da cebola, ou do abacaxi, ou de sei lá o que, isso é santo. Mas não é bem assim, não. Esses micro-organismos, eles estão presentes em praticamente todo canto. Tá cheio de micro-organismo. No trigo, ele vem fundamentalmente da terra, ou seja, quando a terra está esterilizada, quando a terra não foi bem tratada, eu tenho pouco micro-organismo chegando no trigo, eu tenho poucos insetos chegando no trigo, o que não é muito bom para a nossa saúde. Curiosamente, uma farinha que dá bicho, ela é melhor para a nossa saúde. Mais proteína, já tem amido quebrado. Tem um monte de coisa positiva. Se ela é propensa a dar bicho, ela é melhor para a nossa saúde, que ela não tem tanto defensivo agrícola. É que, como o Branza estava falando, essa coisa de internet é muita gente falando muita coisa e não vai estudar. E eu tive a oportunidade... Você tem que estudar química um pouco mais profundo para poder entender a quebra. Eu tive a oportunidade de estudar, de ir atrás, de fazer um mestrado na área, etc., de entender em profundidade. Às vezes é meio... É que a gente estava de papo ali, eu falando... Às vezes é meio doloroso, o pessoal fala umas besteiras sobre o assunto porque não teve tempo de estudar, mas que é popular.
Então meteu o pau na farinha brasileira. O mesmo trigo que sai dos Estados Unidos, chega aqui, que sai da Argentina, chega aqui, e o Moinho Anaconda processa, às vezes é exatamente o mesmo que foi para Itália. Mas só porque foi feito lá, não, calma, existem nuances aí. Então, essa coisa que o pessoal fala, inventa muita coisa, e imagina, e sonha. Ó, ponto de reflexão. Por exemplo, pessoal, o pessoal fala muito de fermentação natural, que vai lá, faz a farinha e água, vai alimentando isso todo dia. Isso. E que isso é uma coisa milenar. Vou perguntar para vocês, acham mesmo que há 2000 anos atrás o cara ia fazer isso? Eu falo para os meus alunos, você quer aprender? Você vai ver com quem faz na raiz. Quem faz na raiz? É o índio, é o cara lá da Austrália, lá que até hoje não teve contato com o homem branco. E, por exemplo, como o índio faz para fermentar a mandioca? Basicamente deixa descansar a mandioca na temperatura correta, ela vai fermentar com micro-organismos naturais da mandioca. Naturais da mandioca, não. O índio, ele masca. Ah, não. Ele masca a mandioca. Aí é outro processo que também é feito, sim, é verdade. Ou seja, por que eu tô falando isso? Qual o melhor fermento natural que o ser humano tem? Na saliva? Saliva. Sim, sim. Porque na saliva nós temos várias enzimas que fazem o quê? A degradação dos alimentos. Degradação do alimento, sim, né? sim. Então por isso que eu perguntei aquela, qual o melhor saliva, gente? Ó o caso da mandioca. Nós temos um produto popular no Brasil chamado polvilho azedo. Mas só um detalhe, não vamos começar a testar a saliva na massa, viu, não galera? Faça por isso, favor. Nós temos o polvilho azedo. Foram feitos estudos internacionais sobre as bactérias que fazem o polvilho azedo, porque ele expande. Hoje, na Itália, você compra o lievito madre seco para você colocar nas coisas como sabor, e se você for investigar historicamente, eles vieram buscar aqui, do nosso polvilho azedo, o micro-organismo da expansão. Por quê? Porque os nossos indígenas, tradicionalmente, nos coxos, na folha da bananeira, na coisa, cultivaram esse micro-organismo que hoje tem um enorme valor comercial, ele era daqui, sendo cultivado no mundo inteiro. E isso aconteceu não só com a gente, acontece com o mundo inteiro, né? Porque o capitalismo, onde tem grana, vai, né? Vai fazer valer. Vai. Dá dinheiro, tá valendo. Então, hoje, nós temos uma briga genética para determinadas variações genéticas darem mais resultado para expandir um pão, para dar sabor, para dar textura, isso para mega grandes laboratórios para fazer coisa poderosa. Agora vamos só porque, assim, o pessoal está acostumado, se a gente for técnico demais, eles não vão entender. Não, o pessoal entende, o pessoal é esperto aqui, eu tô vendo aqui, tem um pessoal sabendo. Então, aí vamos falar como é a quebra da alfa e da beta-amilase, distintamente falando, como é que é a azimase e por aí vai, aí vai ficar complicado. Então, o que acontece? Mas só para o pessoal entender, aquela massa que eu deixo, então, 48 horas em geladeira, ela vai ter maturação de fato? Existe uma briga conceitual de o que é maturação. Pensa numa fruta. Quando é que a fruta é considerada madura? Quando ela está perfeita para consumo, entre aspas. Mas você faz peixe com banana verde. E para peixe com banana verde, a banana tem que estar verde. Então, para você falar que houve maturação, você tem que saber onde você quer chegar. Dependendo de onde você quer chegar, só chega com 10 dias. Então, maturação de cerveja, tem cerveja que matura 3, 4 horas, tem cerveja que fica dias maturando. Não é um conceito tão simples. Mas o pessoal inventou uma regra que com 24 horas maturou. Maturou o que até onde? Qual era o seu objetivo? Qual é a atividade enzimática dessa farinha? Qual é o número de queda? Sabe o que é engraçado, que eu falo muito para os meus alunos, Maurício? Eu falo assim, tudo na biologia, qual que é a melhor temperatura de fermentação e maturação? Alguém sabe? Ninguém sabe? Melhor temperatura de maturação, fermentação para ocorrer isso é a temperatura biológica humana, animal. Ou seja, a temperatura corporal sua. É a melhor temperatura para que o fermento haja. É a melhor temperatura para que as enzimas que compõem a farinha de trigo, o fermento, trabalhem. Porque se você for ver assim como mérito, a beta-amilase trabalha numa faixa etária de 60 graus, enquanto a alfa é 72. É o limite de degradação dela. Exato. Aí me fala,
O que ela vai fazer se eu coloco ela então a 5 graus? Um exemplo. Ela vai estagnar o processo, concorda? Quase estagnar. Não para totalmente. O pessoal chama de longa fermentação, esse processo de fermentação a frio. Eu chamo isso de fermentação controlada. Tecnicamente é mais correto. É uma fermentação controlada. Porque também assim, ó, quando você fala longa fermentação, não faz sentido técnico falar que ocorre uma longa fermentação se não acontece nada. Se o fermento quase não está fazendo nada. Quase. Ele não está totalmente parado, ele está quase sem fazer nada. Então a gente poderia chamar de fermentação controlada, ou de longa maturação, ou de pausa fermentativa. Poderia chamar de outro nome, mas é o nome popular. Virou longa fermentação. Tecnicamente, uma longa fermentação é se você mantiver o fermento em atividade por 24 a 48 horas. 18 graus, 22, 23, 25, dependendo da quantidade de fermento. É bem difícil fazer. Dá um produto fantástico? Dá, mas pouquíssima gente no mundo faz. Você tem que ter uma câmara fria, é complicado. Temperatura controlada, estabiliza ela e faz o tempo inteiro quantidade mínima de fermento, 24, 48, 72, numa espécie de uma estufinha bem controlada. É raro. Hoje a indústria de panificação faz isso a 40 graus para ficar pronto em 2, 3 horas o pão. Então não dá para fazer longa fermentação que destrói completamente todo o fermento, acaba com tudo. Exato. Não tem como, mas sabe qual que é? Só para vocês entenderem a semântica. Dentro do todo, entre essa quantidade de enzimas, que tem várias, e cada enzima é responsável por fazer uma coisa em específico. Uma quebra o amido em formas iguais, a outra vai quebrar de forma aleatória, né? Uma vai, enfim, fazer outra função de ATP e assim vai. Ó, deixa eu dar uma simplificada só para explicar. Ó, o que é o amido? Sabe o açúcar que você come? Ele é um amido, entre aspas. Eu explico desenhando, vou pegar eles aqui para fazer. Eu vou pedir auxílio. Mas basicamente o que eu falo é assim, qual que é o grande problema da maturação real? Porque a gente tem um time de futebol dentro do conglomerado massa de pizza. Só que assim, goleiro eu só tenho um. Não é? Goleiro eu só tenho um. O que acontece? Quem que é o goleiro no caso da fermentação da massa? Seria a enzima que quebra a proteína. Protease, sim. Degrada o glúten. Então eu não posso ter muito dela na composição, porque senão eu ia ter o quê? Uma massa desestruturada. Derrete. O pessoal fala essa besteira, você tem que degradar o glúten. O glúten é o que dá estrutura. O que acontece se você degradar a estrutura? Sola. Ela não vai ter salto de forno. Então, por que longa? Assim, a gente precisa dar tempo para que ocorra a fermentação. Porque eu tenho 10 jogadores em campo, mas goleiro mesmo eu só tenho um. E assim, ele não vai conseguir aguentar o ritmo dos 10 jogadores. Com certeza. Então, por isso que eu preciso de dar mais um tempo para que eu realmente tenha uma massa maturada. E eu gosto de falar assim, o pessoal fala que assim, tem massa maturada e usa um forno de baixa temperatura. Atrapalha de novo, porque para você ter uma... As reações químicas, elas fundamentalmente ocorrem em temperaturas corretas, vamos assim dizer. Se a temperatura for muito baixa, certas reações não ocorrem. Você faz um churrasco, a brasa está morna, aí você põe a sua picanha lá, ela doura? Não teve a reação química necessária, porque não teve temperatura de superfície suficiente para dar aquele sabor da reação de Maillard. Então, não vai acontecer. Se carameliza, é sinal que o quê? Tem açúcar. E uma massa maturada não é para ter açúcar. Se você faz todo o processo, e na hora de finalizar você não tiver a temperatura correta, você vai perder metade dos benefícios ou mais do processo que foi feito. Você não vai conseguir chegar no resultado final. Farinha de trigo não é um alimento fácil de ser digerido cru. E quando você põe micro-organismo nele, para você comer cru, o micro-organismo ele vai sobreviver à acidez do estômago e ele vai fermentar na parte baixa do seu intestino. Você vai ter gases, cólica, dor, até o seu corpo finalmente conseguir matar o cara. Ele já deu bastante dilatação, constipação, porque foi consumido cru. Não é para consumir cru porque ele se protege. Aliás, você sabe como é que a levedura ela se protege do frio e do calor? Porque você põe a massa na geladeira. No dia seguinte ela cresceu igual. Você acha que a geladeira está com problema, porque o ar ele é isolante térmico. A levedura ela produz gás em volta dela
principalmente para se proteger da variação de temperatura. É igual você se cobrir com um cobertor. E ela diminui a atividade. Por exemplo, é igual eu falo, outra ironia. Se você for botar no microscópio o fermento, bota na lente, em temperatura normal, o fermento tá assim, rodando para lá e para cá, passeando. Aí você pega aquela lente e bota na geladeira, o fermento tá slow motion, assim. Ou seja, a maior prova de que realmente reduzimos a atividade enzimática, atividade metabólica. O fermento ele fica fazendo basicamente assim, né? Ele é uma bexiguinha, né? Uma bolinha de ar, né? Em baixa temperatura você vê que ele quase não se mexe, tem que ter microscópio potente. Quanto mais forte você conseguir ver, você vê que em temperaturas mais altas ele fica vibrando e ele fica se agitando bastante, produzindo bastante energia e bastante substância. Baixa temperatura, mas ele se protege com ar. Como ele fica com ar em volta, quando você baixa a temperatura, ele não baixa imediatamente. E quando você sobe a temperatura, ele não sobe imediatamente. Para você ter uma noção, você pega a pizza, põe no forno, 300 e lá vai cacetada, tira a pizza, bate no liquidificador, coloca nas placas de pétier, tem fermento vivo. Agora eu vou perguntar para alguém aqui. Alguém faz pizza assim, clássica italiana, napolitana? Alguém faz? Vocês fazem? A sua pizza canta no forno? Mas ela canta? A pizza italiana maturada, de fato, ela canta no forno. Dá uma cantada? Te dá bom dia na hora que você... Hã? Aí, a sua também? Exato. Então, o que é esse fenômeno aí que hoje vocês estão falando? Efeito pipoca de expansão do amido, né? Então, no caso aí, provavelmente no caso deles, é por conta vocês usam sêmola, né? Pra abrir. Também, ela estoura. Então, aí ela estoura igual uma pipoca. Igual a pipoca. Por isso que estoura. Mas também tem um outro fenômeno que ajuda também a dar esses estourados, que é a pi. É pegadinha, ele não combinou nada comigo. Ele fica fazendo essas perguntas, eu fico com medo de falar alguma coisa. Não, esse aqui sabe muito, rapaz. Você é doido. Vai lá, pode responder. A pi o quê? A pigmentação? Pirólise. Pirólise. Não, pirólise é um processo fisioquímico, mas sim ocorre pirólise. Você sabe qual a diferença entre pirólise e combustão, não? Combustão é a reação com oxigênio em que alguma coisa pega fogo, dá um amargo horrível. Quando você faz a pizza napolitana, você não quer combustão, você não quer aquele amargo horrível. Agora, a pirólise você quer. A pirólise é quando não tem oxigênio na superfície do que está sendo preparado, ou na base do que está sendo preparado, aquilo ali tosta, as estruturas elas se esticam, elas dilatam, elas craquelam, mas não fica preto, porque não tem combustão. Aí o sabor é gostoso. E por isso que uma massa que existe, digamos, maturação, precisa-se de um forno de alta temperatura. Com certeza, com então, certeza. aquela pizzaria que fala, eu faço uma massa digestível de 48 horas, isso, aquilo, outro. Aí você vai olhar o forno dela, é um forno que não atinge mais do que 350 graus. Existem benefícios em fazer longa fermentação, mesmo que o forno não atinja uma certa temperatura, mas meio que você está capando o seu resultado. Sim. Você poderia atingir um resultado digestivo muito melhor se você completa o ciclo de cozimento de cada uma das estruturas, especialmente em alta temperatura. Exato. Mas o pessoal faz uma massa cheia de açúcar que pega cor rápido no forno, assada numa temperatura baixa, capou metade dos benefícios de você fazer uma longa fermentação, uma maturação, um processo correto. Mas não é ruim, não é o fim do mundo. O importante é que o cliente tem que gostar, né, Branda? A gente sempre fala isso, né? Ó, a gente estuda pra caramba, mas o cara tem que comer sua pizza, gostar e comprar de novo. Ó, eu vou pegar 4 cobaias aqui. Ó, pode ser você que tá no celular ocupado. Aí. O cara senta na frente e tá também. pedindo também, né? Quem senta aí na primeira fileira tá pedindo. Aqui, bora? Olha lá, tô falando. Tem que pegar pelo menos uma mulher, né? É coisa rápida, relaxa. Quem senta na frente tá pedindo pra... Pode vir aqui comigo aqui, ó. Vamos lá pra lateral esquerda lá, Maurício. Isso. Podem ficar um do lado do outro aí. Gente, eu vou fazer o que eu falo pros alunos, que é o método 5ª série de ensino sobre a quebra. O que vocês 4 juntos são? Eles 4 juntos são uma molécula
de amido, por exemplo, que nada mais é do que um polissacarídeo, que é um conjunto de 4 ou mais moléculas, certo? Um polissacarídeo. Eu sou um fermento, até pareço um pouco com fermento, né? Uns falam que eu pareço com o Ronaldo, do Corinthians, o goleiro, outros falam que eu pareço o Alexandre de Moraes. Ah, você está concordando? Ah, não, rapaz, pelo amor de Deus, agora você não... Então, imagine-se que eu sou um fermento e eles são uma molécula de amido. Eu, como fermento, eu consigo vir aqui e consumir eles de uma vez só? Você vai ter que comer alguém, Brasani. Eu vou ter que comer alguém. Eu achei estranho esse exemplo, gente. Eu não sei Então, se é bom. porque normalmente eu faço isso de outro jeito, mas nós estamos aqui improvisando, vamos lá. Tá meio estranho isso, gente. Então, o que eu faço aqui? Para mim conseguir obter Eu não sei se ainda bem, né? O que eu faço como fermento? Eu tenho que dividir. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e falo, ó. Separei. Sim. Eles eram um polissacarídeo, ou seja, uma molécula de amido. A partir do momento que eu separei, eles viraram o quê? Hã? Não. Viraram disacarídeo. Dois disacarídeo aqui, sim. Então, viraram 2 disacarídeo. E esse disacarídeo é a... Tem um monte, né? No caso, provavelmente é a maltose. Fala mais fácil. A mais maltose, provavelmente, ou sacarose também, né? Então, eu como fermento, eu ainda não obtive o que... Dá para aproveitar seu exemplo para mostrar o que é enzima. Quer ver? Ó, dá todo mundo as mãos. É porque você é técnico demais, né? Você vai mas deixar o povo doido. Ó. Dá as mãos vocês todos. Dá a mão vocês todos. Não, isso. Não, pode polir isso. Segura a mão do Brans aí. É mais ou menos assim que funciona. Ó. Eu sou o fermento, eu quero comer esse cara. Porque ele é lindo. Mas ele não deixa, porque ele está conectado. Ele é uma molécula de amido, ele não deixa. Eu tenho que catar uma enzima. Eu ia jogar. Eu tenho que catar uma enzima, essa enzima que separa esse cara, porque fisicamente o fermento não consegue separar, ele usa como se fosse uma faca, uma enzima. E agora, negão, agora você é meu. É basicamente isso que a enzima vai fazer. No caso que o Branza usou, que divide em duas, é uma beta-amilase, porque ela separa sempre a pontinha da amilose da amilopetina. Desculpa aí, né? É uma enzima especial que separa de 2 a dele, a minha separa aleatório, a minha é alfa-amilase. Ok, separei, ó. Eu tenho aqui então 2 disacarídeo, 2 disacarídeo. Porém, eu como fermento ainda não encerrei a quebra. Aqui, no caso, eles viraram basicamente açúcar nesse primeiro momento. Sim. O que eu faço agora? Venho aqui, ó. Separo mais uma vez, ó. Usa uma nova enzima, geralmente é uma ribonuclease ou coisa assim, ou desoxirribonuclease ou qualquer outra. Agora, o que eu, como fermento, consegui separar? Ou seja, aqui agora eu vou ter, por exemplo, 2 moléculas distintas que a gente chama de monossacarídeo. Monossacarídeo. Tá? 2 manoses, por exemplo. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer uma transformação para me obter o que eu quero. Né? Só que aí não adianta falar que vai lá buscar lá, não adianta. Então, mas para vocês entenderem, daqui eu vou obter então o CO2 e o etanol. Então, basicamente isso que eu falei é a quebra molecular que eu fiz aqui para vocês mostrando de forma 5ª série. Né? Para você saber mais e entender a fundo, você vai ter que estudar um pouco de química, vai ter que procurar entender mais a fundo o que compõe de fato uma farinha. Pode sentar lá. Muito obrigado, viu, gente? Vai ter que estudar um pouco mais sobre quais as enzimas que compõem uma farinha de trigo. E também... Então vim aqui falar para vocês assim, eu vou ensinar uma longa fermentação de 48 horas, bibibi, bababá, isso aí vai causar alta digeribilidade na sua barriguinha. Gente, pode acontecer? Sim, pode acontecer. Se fizer certinho, dá certo. Sim. Pode acontecer, mas o que a gente vê é que na maior parte das vezes, de fato, não é real. Só reforçar um ponto importantíssimo aqui, tá? Ó, nós temos na farinha de trigo cadeias gigantescas de amilose, que vai dar umas 1000 pessoas de mãos dadas, e cadeias gigantescas de amilopectinas, que vai dar mais outras 1.500 pessoas ou 500 pessoas de mãos dadas. São cadeias de amido, não é proteína, não é glúten, é amido, tudo bem? O nosso corpo nem liga. Você dá uma cadeia de 1000 conexões
glicosídicas, né, que elas parecem glicoses, o nosso corpo simplesmente faz virar açúcar no sangue e já era. Qual que é o grande problema? Existem várias conexões dessas que são feitas erradas pelo alimento. A fruta lá, o trigo, o alimento, a maçã, o repolho, o trigo e vários outros, eles fazem essas ligações de uma maneira que o corpo de algumas pessoas não identifica. São chamados os FODMAPs, os frutanos, os oligossacarídeos, são polissacarídeos que fazem mal. É isso que a gente está combatendo. Não é simplesmente reduzir o amido ou reduzir a amilose, a amilopectina de maneira geral. É especificamente algumas dessas formações que fazem mal para algumas pessoas. É para isso que a gente matura, não é para tudo. Bom, gente, vocês vão sair cheios de interrogação. Agora, alguém já tinha visto alguma palestra de maturação antes dessa, não? Alguém já tinha visto? Ninguém? Não participaram das outras, então não? vocês não vão ver nunca mais também, viu? Olha, porque normalmente vocês vão ver aquele feijãozinho com arroz. Ou acessa meu canal do YouTube, Mestre Maurício, você acha lá, tem um monte de vídeos. Isso, se apresenta pra galera. Mestre Maurício Brega. Mestre Maurício Braga. Brega. Mestre Maurício Braga no YouTube. Eu tenho vários vídeos explicando essa parte química toda. Lembra, gente, o mais importante é você fazer um produto gostoso, saudável para o seu cliente comprar de novo. Se seu cliente passar mal, ele não compra de novo, não vai dar certo o seu negócio. Seu cliente tem que ficar feliz e comprar de novo e o seu negócio prosperar e dar certo e todo mundo ficar feliz. Esse que é o mais importante. Se você não conseguir entender tudo ou não conseguir entender o detalhe, vê o que dá para aplicar aí para você fazer um produto legal, para você dar um resultado legal e deixar o seu cliente feliz. É que, como eu disse, a gente estava num papo ali que muita gente fala coisa que tem que encerrar. Não é isso, entendeu? Daí ele falou, vamos falar sobre isso, vamos. Diga, Branzo. Peguei ele de calça curta, mas no final das contas, gente, o importante é que a gente mostrou que a maturação vai muito além de só botar a massa na geladeira para vocês. Com certeza. Tá, óbvio, tem quesitos muito mais técnicos e amplos a respeito disso. Tá, então pode acessar lá o YouTube do Maurício Braga. E, infelizmente, eu também tenho tempo para entregar. E eu vou passar o bastão agora para um super chefe também mega amigo meu, Ronaldo Aires, mas eu gostaria primeiro, antes do Ronaldo Aires entrar aqui, eu gostaria de uma salva de palmas para mim e para o Maurício, a gente merece, né, gente? Aí, ó. A gente entregou um conteúdo para vocês que pouquíssimas pessoas vão conseguir entregar de fato, tá?